Bom dia, oitavo ano. Finalizando mais uma semana de trabalho. Então, a aula de hoje é do dia 10 de julho, da sexta-feira. Ainda estamos trabalhando com volume. Hoje eu vou falar do volume do cubo e o volume do paralelepípedo. Lá no nosso livro, na página 261, vocês conseguirão ver um paralelepípedo aqui, ó. Ele tem comprimento, largura e altura. Quando vocês virarem a página para a página 262, vocês terão o volume do cubo. O cubo, como eu já disse para vocês, é essa figurinha aqui, ó, tá vendo? Ele tem arestas iguais. A largura, o comprimento e a altura dele têm as mesmas medidas, é o que diferencia um cubo de um paralelepípedo. Eu peguei aqui na minha casa uma caixinha. Peguei uma caixinha de remédio, olha só, tá vendo? Olha como ela é comprida, ela é diferente. Então, ela tem um comprimento, ela tem a altura e a largura. Eu até já medi, ó, tá vendo? E esse aqui é o nosso cubinho. Então, eu vou pegar meu celular aqui para que vocês possam ver melhor. Olha só como eles são diferentes, né? Então, o meu cubinho tem todas as arestas iguais e o paralelepípedo não. Ele tem as dimensões diferentes, então ele tem a largura, a altura e o comprimento bem diferente, tá? Então, ó, uma caixinha de remédio aqui e aqui eu peguei o meu cubinho para exemplificar para vocês, tá bom? Eu já medi e nós vamos calcular o volume. A forma de calcular o volume dessas duas figurinhas é praticamente igual. Então, se vocês olharem lá no livro, para calcular o volume do paralelepípedo, a gente precisa saber o comprimento, a largura e a altura. Ó. C de comprimento, L de largura, A de altura. Para saber o volume do cubo, basta eu conhecer também essas três dimensões, só que a gente chama de aresta. Então, tá escrito assim, A vezes A vezes A, porque ele tem três arestas iguais. Ou eu escrevo A elevado ao cubo. É o porquê ser 3? Porque eu tenho 3A. Tá vendo? Que interessante que é, a matemática é muito perfeita. Então, para eu calcular o volume desse paralelepípedo aqui, eu já tinha feito as medições. Então, eu vou colocar aqui, ó, o comprimento dele tinha dado 14. A largura, 4,5 e a altura, 4. O que você faz? Você multiplica, simplesmente. Então, se você fizer 14 vezes 4,5 e depois vezes 4, vai dar 256 centímetros cúbicos, porque ele tem centímetros, né? Não é metro essa caixinha. No caso do cubo, lá no livro ele estava usando 6, né? Então, vou usar o valor do 6. Seria 6 elevado à terceira, que é a mesma coisa que 6 vezes 6 vezes 6, não é aqui, ó? 6 vezes 6 vezes 6, comprimento, largura e altura. Fazendo essa conta, 6 vezes 6 é 36, 36 vezes 6 dá 216 centímetros cúbicos. Tá vendo? Então, eu consegui calcular o volume tanto do cubo como do paralelepípedo. Então, o que seria um paralelepípedo? Ó, uma carroceria de caminhão, pode ser um paralelepípedo, um tapuér da sua mãe. O que seria um cubo? Pode ser um tapuér, uma caixa d'água, coisas do nosso dia a dia que realmente a gente calcula. Aí, tem um exercício que eu elaborei aqui, porque vocês vão fazer um do livro e esse aqui é bem parecido, ó. A cozinha da minha casa tem 5 metros de largura, 4 metros de comprimento e 2,8 metros de altura, tá bom? Então, faz de conta que seja assim. Eu criei essas medidas, não são verdadeiras, tá? O que eu pergunto primeiro para vocês? A área do piso. Gente, a área não é volume. A área é só a medida do piso, ó. Então, o piso da minha cozinha. Se a minha cozinha tem 5 metros de largura e tem 4 metros de comprimento, ela é
um retângulo, ela não é um quadrado, né? Ela é quase um quadrado, porque tem lados diferentes. Área é só lado vezes lado. Então, cuidado. Então, quando eu for calcular a área, nesse caso, é só eu fazer o comprimento vezes a largura, ou seja, lado vezes lado. Nesse caso, 5 vezes 4 vai dar 20 metros quadrados. Metros quadrados, por quê, turma? Ó, duas dimensões, eu só tenho com largura e comprimento. Então, área é sempre metros quadrados. Aí a pergunta da letra B fala assim: o volume de ar na cozinha, porque na semana passada eu disse que volume pode ser líquido, como água, pode ser sólido, como açúcar, farinha, café, e pode ser gasoso, como gás de cozinha, e o ar, quer dizer que dentro da sala da nossa casa, do banheiro e da cozinha, tem um volume de ar. Qual é o volume de ar que cabe nessa cozinha? Então, se eu estou falando de volume, eu tenho que calcular o comprimento, a largura e a altura. E essa cozinha minha tem de comprimento 4, a largura é 5 e a altura é 2,8. Então, a gente já sabe que 4 vezes 5 é 20, e 20 vezes esse 2,8 vai dar 56 metros cúbicos. Metros cúbicos de comprimento, largura e altura. Então, esse exercício é interessante, porque a gente fala sobre área, sobre volume, metros quadrados e metros cúbicos, tá? Para vocês entenderem o que significa esse expoente que fica em cima do metro. Esse 3 são de 3 dimensões e esse 2 são de apenas 2. Então, aí no livro tem um exercício parecido com esse para resolver. Só os números é que são diferentes. Então, vocês precisam ler e associar a esse exemplo que eu resolvi para vocês e resolverem aí no seu caderno, tirar foto e colocar aqui no Classroom. Finalizando a nossa aula de hoje, fiquem com Deus, descansem no fim de semana e a semana que vem a gente está de volta.